Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na aula número 5 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada associação que é feita de uma ilustração ou expressão bíblica corresponde ou não a uma realidade da nossa vida, ok? Ou de alguma interpretação que é feita. Com isto, nós não queremos ofender ninguém, não é? Nem queremos ofender quem faz essa associação, nem quem está envolvido nessa mesma associação. O que nós queremos provar é, usando um conjunto de pressupostos que nós vamos aceitar como verdadeiros, aplicaremos esses pressupostos a um versículo bíblico, não é? E chegaremos a uma conclusão. Se obtivermos 0%, quer dizer que não corresponde, portanto que é mentira, não é? Que isto não corresponde. Se chegarmos a 100%, quer dizer que é verdade e que de facto há aqui uma correspondência, não é? Uma interpretação correta. Hoje nós trazemos exatamente a expressão Grande Babilónia, que se encontra nas Sagradas Escrituras, exatamente a associação que é feita à Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, como tu já viste em vários vídeos, não é? Há muitos estudiosos das Sagradas Escrituras que associam esta mulher, não é? Que se encontra em Apocalipse 17, é exatamente à Igreja Católica Apostólica Romana. Essa mulher está exatamente em Apocalipse 17, versículo 5, não é? A expressão Grande Babilónia, que diz assim: E na sua testa, portanto, na testa de quem? Desta mesma mulher, de Apocalipse 17, estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Portanto, ela está exatamente em Apocalipse 17. Eu convido-te a ver a nossa teoria 2.8 e Avena, onde nós falamos exatamente sobre este capítulo 17 de Apocalipse, onde nós estudamos exatamente esta mulher que se encontra neste mesmo capítulo e também estudamos exatamente a besta que a carrega. Okay? Hoje ainda vamos falar exatamente nestas duas portanto, estes dois seres, não é, que aparecem exatamente aqui nesta excelente ilustração de Apocalipse 17. A expressão Grande Babilónia eu fui à pesquisa, fui pesquisá-la na Bíblia, e encontra-se em Apocalipse 16:19, que se quiseres podes apontar, que diz assim: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilónia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Encontra-se também em Apocalipse 18, versículo 2, que diz assim: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e odiável. Portanto, estes 3 versículos que eu te acabei de ler encontram-se em Apocalipse e, obviamente, que estão relacionados exatamente com esta mulher do Apocalipse 17, que é chamada exatamente de Grande Babilónia. Só que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras fazem aqui uma associação que eu penso que não está correta. Eu passo a explicar. Porque essa associação, eu primeiro vou ler o versículo bíblico que está em Daniel 4, versículo 30, que diz o seguinte: Falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ora, porque é que eu digo que esta grande Babilónia não corresponde à grande Babilónia do Apocalipse? Porque uma coisa é quando Deus diz que é, outra coisa é quando o ser humano diz que é. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, em Apocalipse 17, esta mulher é chamada de grande Babilónia, portanto não é a Babilónia dos caldeus, para mim não é, e vamos ver já à luz das Sagradas Escrituras que de facto não é. E a grande Babilónia, que está em Daniel 4, é exatamente Nabucodonosor, rei da Babilónia, que chama a sua cidade de Babilónia de Grande Babilónia. Portanto, não é a mesma coisa. Portanto, Babilónia é exatamente a cidade dos caldeus, não é? Do Império Babilónico.
E a grande Babilónia de Apocalipse vai ser outra Babilónia, ou outra cidade, não é? Porque tem que ser uma cidade. Portanto, como tu vês, não é? Costuma-se dizer, estamos a falar de cidades, não é? Portanto, só pode ser cidade. Não é? E tu, se conheceres exatamente a nossa interpretação, sabes que de facto assim é. Mas, esquecendo isso, vamos começar quase como tudo de raiz, não é? Como podemos assim dizer. Então, a nossa prova é a prova número 5, esta prova, e nós vamos trazer exatamente um conjunto de pressupostos que pertence exatamente à nossa hipótese. Portanto, a nossa hipótese é um conjunto de pressupostos que são um conjunto de afirmações que nós vamos aceitar como verdadeiras. Ok? Portanto, isto o que é que se quer dizer? Quer dizer que, como na matemática, não é? Quando nós queremos demonstrar alguma coisa, temos que partir do pressuposto, não é? Que algumas afirmações são verdadeiras. Isso mostra exatamente que a matemática não é aquela coisa certinha que nós temos que imutável. Portanto, quando nós partimos já de pressupostos que nós aceitamos que são verdadeiros, não é? Costuma-se fazer alguma coisa já estamos a aceitar como verdade que pode não ser. Não é? Então aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, vamos aceitar algumas coisas como verdadeiras e é aquilo que eu te digo sempre e que eu digo a qualquer pessoa, se quiseres saber onde está a verdade, tens que ir procurá-lo exatamente nas Sagradas Escrituras. Porque se tu partires de pressupostos ou de ideias humanas, tudo aquilo que tu pensas pode ser qualquer coisa. Tá bem? Podes chegar a conclusões e algumas até mesmo mirabolantes. Se partires dos pressupostos da Bíblia, vais chegar sempre a uma conclusão e essa é certa de certeza absoluta. Ok? Então, nós aplicaremos esses mesmos pressupostos a um versículo bíblico, não é? E depois nós traremos exatamente na nossa tese, a nossa conclusão, que se de facto nós tivermos 0%, quer dizer que a grande Babilónia não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se nós tivermos 100%, que peço desculpa a tu que estás a ouvir se és Católico Apostólico Romano, mas de facto a grande Babilónia é exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Se tivermos uma percentagem intermédia, pronto, olha, nós explicaremos exatamente o que é que nós queremos dizer com isso, está bem? Vamos então ao nosso primeiro pressuposto, não é? Da nossa hipótese, que é aquela que costuma-se dizer que aqui não há como fugir. Okay? Portanto, este pressuposto eu acredito perfeitamente que é verdade, porque está escrito exatamente em Apocalipse 17, que a grande Babilónia, não é? A grande Babilónia é a mulher de Apocalipse 17, à qual o anjo chama de grande prostituta. Eu convido-te a ver a nossa primeira aula da nossa teoria 2.8 Yavén, onde eu explico isto detalhadamente, que eu chamo-lhe exatamente como título da aula A Mulher de Apocalipse 17. E que não há dúvida nenhuma que a grande Babilónia é exatamente esta mulher, não é? Que costuma-se dizer, não fui eu que chamei, não é? Costuma-se, foi o anjo, chama-lhe exatamente de grande prostituta. Portanto, além de ser prostituta, é uma grande prostituta. Portanto, esta é exatamente a grande Babilónia. Portanto, não sou eu que chamo, portanto, e penso que aqui este pressuposto ninguém tem dúvidas nenhumas, é só ler o texto, não é? E chegar exatamente a essa mesma conclusão. Se estás de acordo com este primeiro pressuposto, vamos passar exatamente ao segundo pressuposto, que é aquele que também nós não conseguimos fugir dele. É que na época do apóstolo João, quem governava o mundo era exatamente a cidade de Roma. Okay? E eu convido-te a ver aqui a nossa aula número 9 da teoria 2.8 Yavén. Eu vou deixar os links na descrição, tá bem? Para ser mais fácil depois tu consultares e veres estas nossas aulas. Esta é uma das melhores aulas que nós temos aqui na Escola Quitonite, onde eu falo exatamente deste domínio de Roma e da destruição de Jerusalém por parte de Roma. Tu vês aqui exatamente o Coliseu Flaviano, que é conhecido como o Coliseu de Roma, que foi construído também com muito dinheiro, não é? Muito das riquezas que Roma trouxe exatamente do Templo de Jerusalém. Portanto, eu quando olho para este Coliseu vejo exatamente o Templo de Jerusalém, que muito do ouro que eles trouxeram serviu exatamente para pagar este mesmo Coliseu. Portanto, tu vês que de facto, portanto, quem dominava era Roma, não é? Isto hoje em dia não passam de ruínas, e ainda bem. E eu convido-te a ver esta aula onde eu falo também do mestre Yeshua, tá bem? Porque além
desta mesma Roma ter destruído o povo de Israel, também destruiu o próprio Filho de Deus. Portanto, foi com Roma, não é, que Jesus foi crucificado, não é? E nós estamos a passar exatamente por essa época, não é? Que se comemora exatamente essa morte odionda, não é? do nosso grande mestre Yeshua. Portanto, não há dúvida nenhuma, não é? que na época do apóstolo João quem governava o mundo era Roma, sem dúvida nenhuma. E se estás de acordo com este pressuposto, vamos passar ao nosso terceiro pressuposto. O terceiro pressuposto é aquele pressuposto também que nós não conseguimos fugir. Não é? Os 4 pressupostos que eu tenho hoje, eu concordo com eles todos. Que é exatamente que a cidade de Roma esteve sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana por 1260 anos, desde o ano 538 a 1798. Ora, mas tu podes dizer assim, bem, mas a Igreja Católica Apostólica Romana já existia antes de 538. Eu acredito perfeitamente que sim, que já existia, portanto, como instituição já existia antes de 538, mas nunca antes desta data a Igreja Católica dominou esta mesma cidade de Roma, ou governou esta cidade de Roma. E tu também podes dizer assim, mas a Igreja Católica Apostólica Romana governou a cidade de Roma após 1798. É verdade. Mas, a partir de 1798, para mim, a cidade de Roma já não tinha o poder que tinha anteriormente. Portanto, nesta data de 1260 anos, é exatamente o período em que a Igreja Católica Apostólica Romana governa Roma, mas Roma tem exatamente este domínio do mundo conhecido de então, ok? Portanto, a importância deste mesmo domínio de Roma, mesmo sobre os outros países que não tinham um domínio direto da cidade de Roma, ok? Mas tinha muita influência esta mesma cidade de Roma, e especialmente na perseguição que fez aos crentes, não é? Aquilo que chamavam os seus crentes, aqueles que não eram apoiantes da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, se tu és católico, não fiques ofendido com isto faz parte da história, e nós também aprendemos com os erros dos nossos antepassados, e eu acho que a história é importante exatamente nesse sentido. Portanto, para mim, a Igreja Católica Apostólica Romana já não faz aquilo que fazia antes de 1798, que era exatamente de perseguir e matar pessoas, e ainda bem, graças a Deus por isso. E eu penso que também nunca vai fazer. Portanto, eu sou da opinião que isto tudo já terminou, já faz parte do passado. Roma já caiu as 2 vezes, que já temos aqui aulas na Escola Quitonite sobre o assunto. Eu hoje ainda vamos falar também sobre ele. Portanto, isto terminou. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana não precisa ficar ofendida por isso. E também penso que também já pediu desculpa por todas essas perseguições que foram feitas, não é? E pronto, e esses líderes religiosos um dia também vão responder perante Deus. Mas penso que hoje em dia isto já não, tenho a certeza que isto já não é feito, nem será no futuro. Portanto, penso que isto já terminou tudo, e ainda bem. Portanto, não te sintas ofendido, isto faz parte da história, portanto, é aquilo que é e que não há como fugir. E depois é exatamente o 4º pressuposto, que é aquele que eu acredito perfeitamente, que Roma caiu em 1798, que não há dúvida nenhuma. E isto está retratado exatamente na minha teoria 2.8 Avene, que diz assim: no dia 15 de fevereiro, no Capitólio, Berthier era exatamente um general de Napoleão Bonaparte, que pertencia exatamente ao exército de Itália, que era francês, não era italiano, era francês. E Napoleão teve que vir à França, não é? E um dos seus generais, Berthier, aproveitou exatamente esta oportunidade que Napoleão veio à França, penso que foi mais ou menos disso, e invadiu exatamente Roma, não é? A cidade de Roma, e declarou o povo romano livre do poder do papado. Este povo romano, para mim, já estaria um bocadinho farto exatamente desta liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa, o Papa Pio VI, com aproximadamente 80 anos, foi obrigado a renunciar ao seu poder temporal. E, portanto, este poder temporal é exatamente aquele poder que caiu em 1798. Portanto, a partir daí nunca mais teve este poder temporal. Ok? Mas podia conservar a sua dignidade espiritual. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana, o que tem hoje, é exatamente portanto, aquilo que a besta que sobe do abismo lhe deu a dignidade.
porque é exatamente a dignidade espiritual. O poder político terminou. Foi a besta que o tirou. E isto aqui mostra, mais uma vez, quem é que tirou o poder de Roma. Eu acho que a coisa mais óbvia que existe é quem tirou o poder de Roma foi exatamente a França. A França, os franceses, os francos. Ora, que se foram eles que derrubaram Roma, que é exatamente o capítulo 17 do Apocalipse, são eles a besta do Apocalipse. Não há outra besta do Apocalipse, são eles, são os franceses. E esta besta que sobe do abismo, como eu já te expliquei várias vezes, que, no meu entender, é exatamente a besta do Apocalipse. A besta que sobe do abismo é a besta do Apocalipse. Portanto, quem é a besta do Apocalipse são exatamente os franceses, são os francos, que tiraram exatamente este poder à cidade de Roma, que estava sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Okay? Portanto, é a coisa mais óbvia que existe. E o Papa Pio VI vai falecer no ano seguinte, em 1798, em Valence, na França, ok? Portanto, no exílio. E, portanto, tudo terminou aqui. Obviamente que depois o Papa vai novamente ter os seus estados papais, mas o poder que tinha esta mesma cidade de Roma terminou. Portanto, nunca mais houve perseguições da Igreja de Roma, que eu acho que nem era da Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim estas perseguições de Roma, da cidade de Roma, ok? E, portanto, tudo terminou. Para mim, tudo terminou, ok? E agora vamos aplicar estes pressupostos a um versículo bíblico, ok? São 4, que é exatamente o último versículo do capítulo 17 do Apocalipse, que diz assim: E a mulher que viste. Quem é esta mulher? É exatamente a mulher que nós falamos até agora, a grande Babilónia, que viste é a grande cidade, ok? Portanto, a mulher que tu viste, a grande Babilónia, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ora, reina quando? Na época de João. Sobre os reis da terra. Era exatamente a que dominava. Obviamente que Roma não dominava todos os reis da terra, mas dominava exatamente, especialmente os gregos, não é? Dominava os gregos, que tinha sido o império anterior, e dominava exatamente todo o território que era considerado como uma civilização, não é? Aquilo que foi sempre considerado como civilização, e onde estava incluído também o povo de Israel. Que esse também é o importante, não é? Porque a Bíblia é dirigida primeiramente ao povo de Israel. Não podemos nos esquecer disso, nunca. Okay? E, portanto, quem é esta mulher? Obviamente que muitos associam mulher à igreja, mas eu penso que isto não tem nada a ver com igrejas, tem a ver com cidades. Obviamente que as cidades têm os seus moradores, não é? Os moradores das cidades, e eu penso que é esse o sentido. São os moradores da cidade de Roma, não é? É que reinavam sobre os reis da terra, por isso eles chamavam-se de romanos. Romanos porque vinham exatamente de Roma, ok? Que reinava quando? Exatamente na época do apóstolo João, ok? Então, aqui na nossa tese, não é? Que é sempre a nossa conclusão que nós tiramos do versículo bíblico, diz assim: pelo versículo que nós acabamos de ler, podemos concluir que a grande Babilónia é a grande cidade de Roma que reinava sobre os reis da terra na época de João. Portanto, é a coisa mais óbvia que existe. Portanto, a mulher que João viu é exatamente a grande Babilónia, que é exatamente a grande cidade de Roma que reinava sobre os reis da terra na época de João. Tão simples como isso. Portanto, é a cidade de Roma. Ok? E aquela pergunta que fica, não é? Para nós fazermos esta associação, para mim esta mulher é a cidade de Roma, que como eu já disse muitas vezes que não tem nada a ver com religiões, está bem? Mas nós podemos fazer a pergunta: a cidade de Roma esteve sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana? E a resposta é sim. Ok? Por quanto tempo? Exatamente por 1260 anos. Mas também é não. Porquê? Porque no Império Romano, quem dominava o mundo era a cidade de Roma, mas não estava sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Estava sob o domínio dos romanos. Dos imperadores romanos. Okay? Ele estava sob o domínio desses mesmos imperadores romanos. Portanto, a resposta é sim e não. Okay? Então, aqui eu vou trazer também aqui uma aula de matemática, não é? Aqui na nossa conclusão. Como tu já percebeste, aqui vamos ter que fazer algumas contas. E se nós quisermos associar a Grande Babilónia à Igreja Católica Apostólica Romana,
temos que fazer aqui umas continhas. Ok? Portanto, nós temos aqui dois períodos, ok? Que são exatamente os períodos do Império Romano, ok? Que, portanto, dominou esta cidade de Roma, não é? Portanto, ou Roma dominou o Império Romano, como quiserem dizer. Mas também temos aqui um período de 1260 anos, onde a Igreja Católica Apostólica Romana, aquilo que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, dominou exatamente a cidade de Roma, que dominava o mundo. Ok? Aí não tenho dúvidas nenhumas. Ok? E então eu tenho aqui o ano 31, portanto, obviamente que este ano é um bocado estranho. Mais à frente nas nossas teorias nós vamos falar sobre este ano 31. Agora não quero entrar em pormenor. Porque este exatamente é o ano em que Otávio César Augusto vai conquistar o último reduto do Império Grego, que era exatamente o reino ptolomaico, que dominava o Egito, onde tu já ouviste falar muitas vezes que a última rainha egípcia, que era grega, nunca te esqueças que ela era grega, não era egípcia, que era exatamente a Cleópatra. Portanto, isto talvez esteja novo para ti, não é? Ouviste falar em Cleópatra, lembras-te do Egito, mas ela era uma rainha grega, ok? Que era exatamente o império antes dos romanos, ok? E os romanos só vão dominar o mundo em 31 a.C., quando eles próprios vão derrotar esta mesma Cleópatra. Okay? Cleópatra vai lutar contra Otávio César Augusto, portanto, isto estava do lado de Marco António. Pois há de ver uma história, é uma história de amor, lindíssima. Muito trágica, mas lindíssima. Convido-te a ver essa história. Talvez um dia falemos aqui na escola Kitonite, que é exatamente o ano 31, e no ano 476, que é exatamente o ano da primeira queda de Roma, em que o Império Romano do Ocidente vai cair, ok? Do Ocidente, e com isso vai cair Roma também, como é óbvio, em 476, mas em 538, já com o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, e obviamente como seu líder máximo o Papa, esta Roma vai voltar a ter proeminência no mundo por 1260 anos, até o ano 1798. Ora, somando exatamente do ano 31 a.C. a 476 e os 1260 anos, nós temos exatamente 1766 anos, ok? Como domínio desta mesma cidade de Roma. E como tu viste, a Grande Babilónia para mim é a cidade de Roma. A Igreja Católica dominou esta cidade de Roma, governou esta cidade de Roma, exatamente, é por 1260 anos, que é exatamente o que está nas profecias bíblicas. Então, se eu dividir, e agora eu vou-te aqui trazer talvez alguma coisa que seja novo para ti, para calcular uma percentagem, basta fazer uma divisão e uma multiplicação, muito simples. Se eu dividir 1260 anos por 1766 anos, eu vou obter aqui exatamente 0,71. Obviamente que isto é um valor arredondado às centésimas, mas quando tu quiseres calcular uma percentagem é só fazeres uma divisão. Dividires aquilo que tu tens pelo total, que dá-te exatamente 0,71. E para calculares a percentagem, basta multiplicar por 100%. Ok? E portanto, costuma-se dizer, algo de interessante também que eu te trago, que é como se calcula uma percentagem de uma maneira muito fácil, fazendo uma divisão e depois uma multiplicação. Portanto, dividir aquilo que eu tenho pelo total, ok? Ou aquilo que eu quero calcular a percentagem, dá-te um valor, arredondas às centésimas, e depois multiplicas por 100% e tens exatamente a percentagem. Então, se nós quisermos associar a Grande Babilónia à Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então nós vamos ter exatamente 71%. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana é exatamente, ou representa esta Grande Babilónia, não é? Porque para mim não representa, para mim continua a ser a cidade de Roma. Mas se quisermos associar a Igreja Católica Apostólica Romana, podemos associar apenas com 71%, ok? Desta mesma associação, mas que também não precisas de ficar ofendido, porque esta Grande Babilónia, esta mulher já foi morta, ok? Portanto, o Apocalipse 17 já está cumprido, segundo as minhas interpretações. Portanto, não precisas estar ofendido, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, hoje em dia, não é esta mulher já não existe, está bem? Porque, de facto, ela já caiu Babilónia, portanto, não existe.
Aquilo, se tu és um católico apostólico romano, eu costumo-te dizer, abre a tua Bíblia, começa a ler a Bíblia, ok? Não acredites, não é bem acredites, não sigas aquilo que os outros te dizem que está lá escrito. Abre a Bíblia e lê tu próprio o que é que está escrito. E Deus te mostrará a verdade. Ok? Portanto, com isto não quero dizer que tu estejas no erro, não é esse o meu objetivo, portanto, e que eu ainda posso estar mais errado do que tu. Portanto, não olhes para isto como uma acusação, mas olha para isto como um conselho. Abre a tua Bíblia, ok? Tenta perceber o que lá está, que foi exatamente aquilo que eu fiz. Ok? Portanto, portanto vais chegar a conclusões que tu de facto dizes só pode ser Deus que me esteja a inspirar. Portanto, não olhes para aquilo que te dizem, tá bem? Não olhes para aquilo que eu também te digo. Abre a tua Bíblia, tenta confirmar se aquilo que está lá escrito é de facto aquilo que te estão a dizer ou não. Okay? E eu convido também tu a veres a nossa aula Mais Evidências, a nossa aula número 16 da nossa Teoria 2.8 Yavene, onde nós trazemos exatamente estas duas quedas de Roma, ok? Convido-te também a veres a nossa aula 14 da Teoria 2.8 Yavene, onde nós falamos exatamente sobre as duas quedas de Roma. Portanto, Roma já caiu, já não existe, está bem? E esta queda está exatamente relatada em Apocalipse 14.8, ok? E aquilo que eu te quero dizer, e é com isso que eu depois vou terminar exatamente com Apocalipse 14.8, não é 14.18, mas sim 14.8. E a minha interpretação mantém-se, ok? Aquilo que eu gostava de terminar é que a minha interpretação mantém-se. A Grande Babilónia é a grande cidade de Roma, ok? E o seu poder terminou em 1798 pela segunda vez. E gostava de terminar a nossa aula exatamente com a passagem que está em Apocalipse 14.8, que é exatamente a segunda mensagem angélica. Portanto, estas mensagens angélicas são exatamente as mensagens que têm que ser pregadas no mundo inteiro nos últimos dias, e eu penso que eu vou pregá-la aqui, ok? Portanto, eu vou pregar esta mesma segunda mensagem angélica, que diz o seguinte. E eu penso que aqui as pessoas dizem que Roma vai cair, mas não vai cair. Roma já caiu, está bem? Porque diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilónia. Ora, caiu, está no passado. Vou começar. E outro anjo seguiu-se dizendo: caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E aquilo que eu te quero dizer é que ela caiu, acabou. A Igreja Católica Apostólica Romana não é esta grande Babilónia que caiu, está bem? Ela já caiu, já foi desfeita, ok? Portanto, todos os membros da Igreja Católica abram as vossas Bíblias, ok? Estudem a Bíblia e Deus vos revelará a verdade. Está bem? Portanto, esta mulher, esta grande Babilónia já caiu, já faz parte do passado. Ok? E, portanto, o que tu tens de fazer é exatamente abrir a tua Bíblia. Ok? Que isto não te ofenda, portanto, se és um católico apostólico romano. Está bem? Porque esta mulher já faz parte do passado. E para mim não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Está bem? É a cidade de Roma que um dia, não é? Por 1260 anos, foi governada exatamente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas esta Igreja Católica Apostólica Romana não segue aquilo que fazia ou que seguia no passado. Tá bem? Já faz parte do passado. Que isto também possa servir para tu enriqueceres a tua fé, tá bem? E que continues a estudar as Sagradas Escrituras, que é esse o objetivo aqui destas aulas da Escola Quitonite. E que as profecias não seja nada que te possa recear, meter medo, mas que possas ganhar mais confiança neste Deus eterno, porque Ele só quer o nosso bem. Okay? Ele faz tudo por nós.
E o que ele está-nos a mostrar é exatamente que essa história das perseguições já terminaram, está bem? E que nós estamos quase, não é? Estamos quase no reino eterno, não é? Seremos eternos. E que isto possa te ajudar a te preparares para esse reino. É esse o nosso objetivo aqui na Escola Kitonite. Então, se gostaste da nossa aula, convido-te a inscrever-te no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.